boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia, para levar muita informação, alto astral. E o tema hoje, gente, Mestre Frater aqui comigo, sempre com um bom papo com a gente, sempre com assuntos interessantes e curiosos, né, mestre? Bem-vindo, boa tarde. Samira, em primeiro lugar, boa tarde. Muito obrigado pela recepção, pela oportunidade novamente de poder estar conversando contigo. É sempre uma alegria ter essa acolhida, ter esse espaço e essa oportunidade aí para estar fazendo um bate-papo e desmistificando algumas curiosidades. E vamos desmistificar. Eu te apresento como sacerdote e magista? Pode ser sacerdote, mas eu não me apego a título. Às vezes o pessoal pergunta para mim, frater, eu te chamo de frater, de Therion. Olha, pode mandar de frater, Therion, César. Não sou juiz para estar, ou médico para ficar me apegando a título. Essa necessidade de rotular é humana. E quando se apegamos a isso, a gente perde qualidade espiritual ao invés de crescer. É verdade. Você atua com muitos termos, muitos assuntos interessantes. E eu quero já começar entendendo, quando eu olho para o teu trabalho, o que eu tenho que ter em mente? Olha, aí vai um termo que eu uso muito nas minhas postagens nas redes sociais, que eu digo, né? A legião observa, porque são muitas faces. E aí entra um pouco também de resposta no que perguntou, porque a questão do sacerdote magista. Trabalho com magia, gente. Trabalho com as leis da física, através que tudo vibra no universo, utilizando a espiritualidade para movimentar as energias a nosso favor, seja a saúde ou para nos trazer mais próximo de um desejo de algo que a gente precisa para se sentir próspero. Ao mesmo tempo, sacerdote. Então, eu não comecei na feitiçaria, comecei na quimbanda, então tenho este lado, tenho essa raiz, mas pratico Goécia, pratico magia árabe, pratico a linha draconiana. Então, se eu disser que, olha, tem um único conceito que eu fico nele, não. Mas porque eu sou muito apaixonado pela espiritualidade. Mas eu olho a espiritualidade e não consigo enxergar como apenas um planeta. Entendi. Mas eu vejo como vários. Então, eu não consigo me definir em um conceito, mas a melhor maneira, em um conceito único, mas assim, realmente universal, como também o meu mestre, que já faleceu faz pouco mais de 3 meses, também usava muito esse termo. Quando perguntavam que religião você é, ele dizia, sou universalista. Sim, universalista. Me diz uma coisa, quando nós falamos em oráculos, quais você utiliza? A cartomancia, através do Lenormand, mas com uma espiritualidade dentro da linha draconiana, dentro da esfera dos dragões, embora o termo do baralho seja baralho cigano, mas é só o processo gráfico que a gente advém das cartas. Mas você traz as informações dos draconianos para dentro do oráculo? Quando você vai abrir? Eu faço uma conexão. Lenormand. Porque como o meu templo, a sua principal egrégora é a esfera draconiana, então eu peço autorização para essa dimensão espiritual da esfera dos dragões, para poder entender e romper este véu de Maia, que significa ilusão, romper este véu de Maia para entender a espiritualidade, o sentimento, tentar entender o que podem trazer de déjà-vu de passado e de reflexos de futuro para orientar a pessoa. Então a cartomancia é e também o processo de búzios negros, que para muita gente não conhece, mas não é tão estranho, tem em várias partes do Brasil, embora as metodologias mudem, onde tem essa pegada africana. Búzios são consas, significa ouvido, mas também dentro de um conceito de demonolatria, onde adaptei a ferramenta, então, para poder trazer este olhar da espiritualidade. Mas aí a tua espiritualidade, a sua vidência fala muito forte ali o tempo todo, né? É porque, por exemplo, na carta, eu posso identificar na cartomancia
Claro, não é o que deseja, né? Não, mas, sim. por exemplo, Samira, eu vi que alguém fez um feitiço pra ti, colocou seu nome onde não deve. Ah, vai pra boca do sapo. Aí o que acontece? Então você vai chegar num consenso comigo, olha, então, Frater, eu quero que tu desmance esse feitiço. Então, nos búzios, além de ver que foi feito o feitiço, ali eu vou buscar a resposta. Esse feitiço pode desfazer. Foi feito no cemitério? Foi feito na praia? Foi feito numa encruzilhada? Ele foi feito numa mata? Então, para poder buscar esse tipo de identificação, para ir direto naquele reino, para desfazer aquela energia ruim que veio para a tua vida, para te libertar daquele karma, daquilo ali que foi feito para te tropeçar. E não fica dando cabeçada, né? Já vai direto ao ponto. E nem prejudicar a tua saúde. Então a gente pergunta aonde que está a dor para não ficar adivinhando o remédio. Perfeito. Você que lida com esse universo todos os dias, o tempo todo, os feitiços, eles são muito mais comuns do que a gente imagina? E normalmente é para derrubar as pessoas? Olha, não digo normalmente para derrubar, mas eu posso colocar numa margem de pelo menos para derrubar de 35% a 40%. Uau! Eu boto nessa margem porque temos 10% de trabalhos de feitiços que as pessoas pedem para prosperidade e 50% amarração, e aonde os de amarração, uma boa parte carrega junto com eles o de derrubar, porque eu quero trazer o fulano para minha vida, mas o fulano tá com a Joana, então automaticamente lamento pela Joana, mas que ela seja feliz com o outro, porque eu vou separar de casal, para ele voltar para mim. Você traz um, mas você derruba a outra. E as pessoas pensam nessa procura, a gente trabalha com feitiçaria como se fosse arroz e feijão. Eu acho que as pessoas pensam mais em feitiço, muitas vezes, do que até trocar de celular, trocar de carro. Então, é muito, muito comum essa margem de feitiçaria. Mas a maioria é amarração e dano. E ao invés de de pedir um socorro de saúde para ajudar alguém que está doente, como eu trabalhei bastante na época da Covid, ou até mesmo para poder trabalhar a sua prosperidade, trabalhar a abertura da sua concentração, a sua harmonização mental, para poder se focar mais nos seus estudos. O lado bom, né? Ou até mesmo procurar um oráculo, olha, eu quero fazer uma faculdade, mas eu estou em dúvida para não investir tempo e dinheiro no curso errado. A maioria acaba se limitando muito ao ego, e ao ego sem questionar o merecimento ou até onde isso realmente vai ser bom para ti. Há muitos arrependimentos? Bastante. Até porque ação e reação, tá? Uma coisa que eu deixo muito claro, né? Nenhum feitiço é 100% certo que vai acontecer. Se for 100% acontecer, a gente ganhava na Mega Sena, ou entravam para um partido político, derrubava os grandão na frente para a gente ganhar espaço e atingir um patamar e resolvia a nossa vida com milagre, ao invés de estar trabalhando para tentar fazer milagre dos outros. Então, a esfera de um trabalho para dar certo tem que ter o merecimento. E mesmo para ter o merecimento, é uma faca de dois gumes. Porque tu pode conseguir aquilo ali porque tu merece. Mas isso não significa que tu não vai te arrepender, que aquilo ali não vai voltar contra ti. Então, uma coisa muito importante, né, que eu trago para os meus alunos, onde eu faço mentoria, mágica, tudo. A pessoa quer um feitiço. Tá. Abram no seu oráculo, se é pêndulo, se é carta, se é búzios negros, se é bola de cristal, se é espelho negro. Abram no seu oráculo uma pergunta, perguntando só para vocês. Né, pro cliente ali, se essa pessoa merece o que ela está pedindo. Se o oráculo disser que essa pessoa não merece o que ela está pedindo, não cobrem, não façam o trabalho, avise a pessoa que não vale a pena, avise a pessoa que aquilo ali não vai fazer bem para ela, para não estar investindo. Porque é ação e reação. Ação e reação. Eu já peguei menina, né, menina maneira de falar, né, Vira um pouquinho pra cá pra você poder aparecer no vídeo. Isso! Obrigado. Vamos lá. Ele vai ficando tanto à vontade, assim, daqui a pouco pede um chopp. Então, eu já peguei moça que chegou pra mim e usou exatamente o mesmo termo. Eu não quero prosperidade,
eu quero meu marido de volta. Tranquilo, mas tu tem que estar ciente que este rapaz que tu quer de volta, tu não vai ser feliz, ele vai estar contra a vontade, e isso vai a longo prazo acarretar no sistema nervoso dele, no seu sistema espiritual, porque tudo no universo é vibração, e a coisa não vai andar. Eu assumo a responsabilidade. E de ter feito, e teve situações que trabalhei, a pessoa voltou, machucou, depois a pessoa se arrependeu. Entendi. Assim como eu fico espantado, homens, isso não é coisa só de mulher, não, mas é só mulher, não, homens. Eu quero a mulher de volta. Meu irmão, não vale a pena. Se ela voltar para ti, eu te garanto uma coisa, não é só tu que vai se servir deste prato. Não vale a pena. E aí, diz pra mim, não me importa. Antes de dividir o prato do que ficar só com inveja na vitrine. E isso é o quê? É o ego da pessoa lá na frente que não pode perder, que quer ter a certeza de que tem aquele outro ser do seu lado como posse? Eu não vou definir apenas como ego, embora possa dizer Tenha que também. na maioria é o ego. Tá bom. Mas eu só não vou dizer assim que é só o ego, porque um pouco disso, por isso que eu digo, muito do meu trabalho vem diferenciando, porque eu não só abro oráculo, como eu faço o trabalho de terapia oracular. Perfeito. Então, em alguns casos, por trás do ego, existe a questão de doença social. Aquela sensação de abandono da mulher que não teve o amparo por parte do pai e procura daquela figura de homem que não é um homem bom para ela, mas de uma forma impulsiva, até um pouco violenta, transmite uma semelhança com a ideia do pai que perdeu. E aí, com aquele medo de eu estou perdendo novamente meu pai, transmite essa transferência de identidade na nova pessoa. Então, é o ego, mas ligado à questão de sintoma social, né, de psicológico, que acaba interferindo para aquilo ali. Isso é muito comum, isso acontece, né? Muito. Que nem uma mãe que chegou para mim, Frater, eu queria trazer o meu filho de volta dos mortos. E aí eu perguntei para ela, né? Olha, você tá ciente que eu não posso trazer o seu filho do cemitério e bater na tua casa, lá que nem o cemitério maldito, filme dos anos 80, né? E ela, não, eu quero engravidar e eu quero que o meu filho volte de novo na minha barriga. E aí ali eu entendi a questão de uma depressão da mãe que tinha que ser que estava ferindo o psicológico dela já. E aí eu expliquei para ela, olha, eu posso até interceder ao Eterno, porque nada me proíbe de interceder, de fazer uma oração por ti junto aos deuses, para que, de repente, o seu filho possa ter uma nova possibilidade de voltar para ti. Mas, acima de tudo, com muito respeito aos deuses, ao que eles têm para dizer para ti, é o seguinte: o seu filho desencarnou porque ele só tinha um restinho de vida para cumprir. E você acabou sendo eleita nisso porque, além da necessidade de resgate, infelizmente, por uma questão kármica e de corpo físico, o seu corpo ele tem essa dificuldade de segurar a gravidez. O seu filho desencarnou como um bebê, mas no plano espiritual ele já é uma pessoa adulta se preparando para outros planos que vão ser. Porque ao invés de tentar trazer o seu filho de volta, aí sim, você pede para mim, então, para fazer um trabalho para a sua saúde se equilibrar, para o seu útero conseguir segurar a criança e você ter uma nova oportunidade de ser mãe e dar todo o seu amor que você não pôde dar para o antigo filho, para o novo filho. É uma orientação. Uma orientação, mas aí entra o ego, não. Eu queria o meu filho que morreu, então não quis ajuda nenhuma. Então, faz parte. E o principal, apenas cuidando aqui, mas que eu trago muito para as pessoas, no sentido de magia. Não adianta tu querer fazer magia se tu não trabalhar, e aí eu gosto muito desse termo, seu despertar. E a Samira me abandonou, eu quero que a Samira volte para mim. E aí tu vai olhar no oráculo, a Samira te abandonou, mas a Samira não te abandonou de graça. Porque tu está vendo no oráculo que aquela pessoa tem problema de bebida, aquela pessoa tem problema de depressão. Ela te abandonou porque a casa estava suja e ninguém queria limpar a casa. Usando um termo, lógico. Metáfora. Então, eu fazia de tudo por ela, era uma pessoa maravilhosa, não tem nada a ver. Ela foi embora por outros motivos. Então, a pessoa não quer
entender o que está trazendo para ela, não. Você precisa se arrumar, você precisa largar o seu vício, você precisa mudar algumas atitudes em ti para que você volte a brilhar. Senão, não adianta querer trazê-la de volta e ela olhar para casa, tá, mas nada mudou. Ela não vai voltar e se pensar em voltar, vai ficar 2 dias e vai vazar de novo. Então, muitas vezes, se você trabalhar a tua transformação, se você trabalhar admitindo o que a espiritualidade tem a dizer, no que eu errei, no que eu posso melhorar como pessoa, não vai ser nem preciso fazer um trabalho de amarração de volta. Aí entra o merecimento. Aquela pessoa viu, opa, ela mudou, ela se transformou, as pessoas merecem uma segunda chance. A própria espiritualidade, sem a necessidade de um feitiço contra a vontade, de matar um animal, de fazer um sofrimento de um animal para trazer contra a vontade, acaba colocando no seu caminho ou a pessoa de volta, ou alguém novo na sua vida, que para essa nova fase da sua vida vai te completar, vai te fazer feliz. Entendi. E além das questões de relacionamentos ou posse, entra muitas questões em relação a dinheiro e poder? Quando te procuram também? E de que forma você utiliza todo esse teu trabalho para orientar? Entra, tá? E neste contexto é bem complicado, porque muitas vezes as pessoas acham que ter dinheiro é felicidade. Uhum. E aí eu digo porque eu atendo pessoas que, com muito respeito, e sou muito grato pelo carinho, pessoas que realmente usam a seguinte expressão. Isso que eu não sou tão caro assim, não. Mas devido a uma condição humilde que chega para mim, mestre, eu juntei dinheiro por mais de 1 mês, por 2 meses, para pagar uma consulta contigo. Pessoas que têm uma dificuldade muito grande, mas que fazem esforço para fazer uma consulta comigo, para poder ver o que eu tenho para dizer, para ajudar elas a encontrar mais seu sentido de vida. Como eu atendo pessoas que têm uma situação extremamente favorável de Brasília, de dinheiro financeiro, inclusive vários de Brasília, do meio político. E eu posso dizer que na maioria, não todos, porque eu vou estar fazendo injustiça, mas na maioria dessas pessoas que têm muito dinheiro, as suas perturbações mentais, os seus pesadelos quando deitam a cabeça de noite, os personagens que elas usam para enfeitar ou fingir nos seus reels, stories de Facebook para a sociedade, são realmente fantasias. O que a gente vê como oraculista por detrás são pessoas que têm muito mais problema tendo dinheiro do que não tendo. E acaba o dinheiro, a relação de poder, o querer ganhar mais e abrir caminhos para isso, derrubando, tendo que, se for o caso, querendo fazer um trabalho para cancelar um CPF, achando que é muito fácil. Não, vou entrar no site da Receita, vou selecionar, dar um delete, enter, deu, cancelei o CPF. Acabam colocando como realmente pior do que uma droga. É tudo a qualquer custo, né? E pior do que a droga, por quê? Porque com a droga você mata só a ti mesmo. Mas pessoas que, se puderem, se tiverem poder, querem acender uma vela para matar metade do mundo, para conseguir cargo, para conseguir poder, achando que vão criar uma compensação ou vão ganhar um trono do outro lado. E isso não é a realidade. Não é realidade, mas tá aqui o alerta feito e todo mundo sabe, né? Tá aqui um mestre explicando pra gente como que funciona tudo. Quando eu falo da magia draconiana, estamos falando dos dragões. Eu falo que a esfera dos dragões são seres... São seres... Explica pra mim. Uma esfera, uma dimensão. Quando pensamos em dragão, normalmente a gente pensa naquela coisa barrigudinha, que dragão, gosta de fogo. Né? Assim que nem Anzo. O pessoal pensa em Anzo, né? Uma versão do ursinho carinhoso com formato humano. Mas os dragões, aí eu falo como historiador, pertenceram a uma época antes da pré-história, antes dos dinossauros, fazendo parte de uma dimensão da esfera terrena de bestas. Isso é científico, isso é antropológico, histórico. E quando eu falo de dragões no sentido espiritual, não de dragões que gospem fogo, mas dragões no sentido de energia de imposição de força, ou como a gente chama de arcontes. Aí, quando o pessoal pergunta assim, mas mestre, uma referência bibliográfica para mostrar que tu não tirou isso da tua cabeça. Eu vou na obra histórica, antropológica, que traz o verdadeiro antecessor dos Gênesis do Torá bíblico, o Enu Melis. Tá bom.
o Enumilis, onde fala da criação dos seres, resgatando a questão suméria, babilônica, onde nós temos Tiamat, babilônica, Namu, na Suméria, como uma grande serpente draconiana, que na sua mitologia deu origem aos deuses, deu origem à terra, ao céu, e baseado no Enuma Elis, depois nós tivemos uma prescrição e uma nova visão de interpretação, mas que pelo cristianismo ficou mais conhecido, que foi o Gênesis. Então ali nós temos a questão dos dragões como seres espirituais, com nomes, com esferas de elementos, como todos os deuses que respondem, e que não só no sentido de magia prática, mas que também tem o seu trabalho no sentido de evolução, de deidificação, muito semelhante como do que é tratado no quemetismo, na linha telêmica. Perfeito. Deu para entender, gente? Eu acho que no outro programa a gente falou bastante a respeito, né? E a magia egípcia, ou magia árabe, acho que é árabe, né? Árabe. O que ela traz? Tá. Isso aí entra num ponto muito interessante, porque nós não... Embora o pessoal tenha algumas coisas de PDF sobre os jeans, mas falando de forma humilde, séria e correta, historicamente. Eu gosto muito de trazer a realidade histórica e não aquela coisa do tipo me dopei e estou trazendo o mundo da fantasia aqui. No sentido de português, não temos obras sobre jeans sérias. Não tem. Não tem. E no inglês tem que se virar muito nos 30. Salvo ali o Alcorão, no Picatrix, né? Então, falando da questão dos jeans. Jeans são gênios. Semelhante a anjos, semelhante a daimons, são esferas de seres, ou como diziam os antigos árabes, né, de fumaça sem fogo, esse olhar leigo para explicar a materialização desses espíritos que correspondem à esfera terrestre. Então os jeans, mas semelhante aos deuses egípcios, são entidades que correspondem ao trabalho divino para a organização do plano terrestre. Tá bom. Então, aí, por exemplo, Alá, Deus, Lúcifer, Melectaus, e abaixo vai vindo todos os jeans. Por exemplo, Alma-Imundo, meu preferido. Jin que rege Saturno, a prosperidade, que rege a agricultura. Aí você clama por esses nomes para poder fazer todo o trabalho quando é solicitada a magia árabe. Semelhante a Goethe, a arte de uivar, né? A gente tem todo um cerimonial com banimento, com os banhos de purificação antes, aonde a gente monta a oferenda, coloca um tapete islâmico, almofadas, convidando aquele Deus que vem para se sentar. Tudo organizadinho. Tudo organizadinho. É um ritual um pouquinho exaustivo. Durante o ritual, repetimos 196 os nomes de Alá, vibrando, pedindo a sua proteção, a sua energia, para poder trabalhar com estes seres de forma segura, sem perigo de nos prejudicar, mostrando a intenção da sentença do que queremos trabalhar, semelhante a qualquer outro sistema de magia. Entendi. Fiquei curiosa. Fiquei bem curiosa. É muito bem interessante. É trabalhoso, mas eu posso dizer uma energia muito agradável de trabalhar. Que a minha mentoria, né, do querido Pablo Alsmahy, que é responsável pelo Quemetismo Brasil, ele é de uma ordem sufista no Sudão. Então, dentro dessa ordem sufista, nessa parceria, fiz a minha mentoria com ele. E na prática, então, né, e com a aprovação da minha mentoria, sempre, né, respeitando a tradição, então trouxe esse trabalho aqui para o Brasil, que está aos poucos ganhando espaço, até pela energia maravilhosa que é. Sim, está acabando o programa, passa super rápido. Só uma dúvida, em algum lugar do mundo essa magia árabe é muito utilizada? Em algum país do Oriente Médio ele é mais forte? Há séculos, na verdade, até há milênios, continua ainda sendo utilizada no Sudão, na Arábia Saudita, na Etiópia. Então, tanto que lá ainda existem ordens sufistas, onde eles não só se utilizam da magia árabe, e curioso, né, mas semelhante ao africanismo, onde tem até incorporação com os jeans. Muito interessante.
Conversei com o mestre Frater, que está aqui hoje. Ele sempre traz um papo bom, né? Que a gente fica aí curioso. Esse assunto vai ficar para uma próxima entrevista, tá? Quem quiser contato com você, quem quiser conhecer o teu trabalho, visitar suas redes sociais, vamos convidar o ouvinte. Bom, quem quiser conhecer meu trabalho, Frater Terion, Facebook, @Grande Oriente Lux, Instagram, o canal no YouTube aí que comemorei 1 ano em março, recentemente, mas aos pouquinhos nessa pedalada no caminho ocultista na senda, comemorando aí, chegando aos 2.000 inscritos, o canal de Papo com Mago, onde toda semana eu faço uma live ensinando de forma gratuita o ocultismo, abrindo portas para quem deseja aprender, sem cobrar por isso. Então, pode me adicionar Telegram ou WhatsApp 51991022390. Eu vou repetir, tá, gente? Então, para poder fazer o seu contato, marcar uma mentoria para aprendizagem do ocultismo ou uma consulta oracular no sentido de algo que deseja promover na sua vida, ou até mesmo uma terapia oracular no sentido de entender o porquê que a sua vida não vai para frente com base nos seus defeitos e dores psicológicas. Perfeitinho. Ele não atende em São Paulo sempre, atende no Sul? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Mas eles consultam via chamada de vídeo. Olha lá, que beleza. Gente, eu vou repetir o telefone, tá? Código 51 99102 2390. Código 51 99102 2390. Não se preocupe que eu vou colocar tudo no meu Instagram com todas as informações para que você possa seguir. Obrigada, mestre. Sucesso para você sempre, viu? Gente, pode falar. Muito obrigado pela oportunidade, né? Sempre assim, muito grato pela acolhida e pela oportunidade. E grato aí ao pessoal que dispôs seu tempo aí, sua atenção para dar a oportunidade também aí de ouvir um pouco sobre o meu trabalho. Com certeza. Mundial e você vai ficando por aqui. Obrigada, viu, mestre Frater? A gente volta daqui a pouquinho, 16h30. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. E daqui a pouquinho tem o Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo, até lá.